Olá malta, como é que estão? Tudo bem? Estamos aqui para fazer mais um react, desta vez a um género, acho que se pode considerar um debate, acho que eles consideraram um debate na SIC Notícias, que eu sinceramente não entendo muito bem, pelo menos o painel escolhido, porque temos um candidato, temos depois o Vasco Mendonça, que é alguém que está a tratar da campanha do Noronha, depois temos o pai da cartilha, o Janela, que vem aqui provavelmente representar Luís Filipe Vieira, e depois temos Jaime Antunes, que teve com os dois, tanto com o Vieira como com o Rui Costa. Não sei bem, eu ainda não vi a entrevista, por isso não sei bem quem é que ele está a apoiar, mas eu diria que estará mais pelo Vieira, visto que ele saiu da direção do Rui Costa, mas vamos ver. Também é conhecido que o Jaime Antunes continua a manter uma ligação com o Luís Filipe Vieira, iam jantar e continuavam com uma relação de amizade, portanto acredito que está aqui dois para o Vieira. Depois temos o Martim, temos alguém do Noronha, não temos ninguém do Manteigas nem ninguém do Cristóvão. Não entendo muito bem qual foi a ideia de escolher este painel, não sei porque ainda não vi, é desconhecimento meu, se eles vão falar mais sobre eleições, sobre o tema Luís Filipe Vieira, mas então é por isso que cá estou, vou ver pela primeira vez convosco. E espero que quem ainda não viu, que tenha aqui interesse em ver isto também comigo. Portanto, cá vamos nós. Estamos então a pouco mais de 3 meses do ato eleitoral que será com certeza o mais concorrido da história do Sport Lisboa e Benfica. São então 5 os candidatos já assumidos: Rui Costa, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Borges Coutinho Maier e Cristóvão Carvalho. Partimos para o debate precisamente com um dos candidatos, Martim Maier, Vasco Mendonça, diretor de comunicação, diretor de campanha, aliás, de João Noronha Lopes, Jaime Antunes, ex-dirigente do Benfica, e também Carlos Janela, ele também ex-dirigente do Benfica. Muito boa noite a todos, meus senhores. A verdade é que Luís Filipe Vieira vai marcando a agenda do universo benfiquista e, de alguma forma, Jaime Antunes é quase um elefante numa loja de porcelana e ainda não é candidato? Eu acho que, boa noite, antes de mais, boa noite a todos. Eu acho que centrarmos as nossas atenções na possível candidatura de Luís Filipe Vieira não me parece que seja uma forma saudável de discutir o Benfica, não é? Porque eu acho que todos nós ficamos benfiquistas, ficamos à espera que seja definido o quadro de candidatos. As eleições são só em 25 de outubro e, portanto, ainda há muito tempo. Enfim, o mês de outubro tem a campanha eleitoral, digamos, oficial. Ou seja, mas estranha o facto de estar a causar este impacto e ainda não ser um candidato? Não, é natural que cause impacto pela história de Luís Filipe Vieira no Benfica. Ele foi presidente do Benfica durante 18 anos, enfim, com todas as vicissitudes que teve e todos os aspectos positivos e negativos que teve. E, obviamente, que as pessoas não são indiferentes a uma personalidade que desempenhou essa função durante aquele período de tempo e, enfim. Agora, daí até centrarmos, digamos, o debate do Benfica em torno da possível, eventual candidatura de Luís Filipe Vieira, parece-me neste momento um exagero. Quando o Luís Filipe Vieira decidir candidatar-se e se decidir candidatar-se a sério, aparecerá com certeza, nos seus termos e na sua coisa. Mas sabe porque é que estamos... Não vai acontecer muitas vezes, mas aqui eu tenho que concordar com o Jaime Antunes. Também acho que se não há candidatura também não há motivo para tanto alarido, e quando ele se candidatar aí sim debateremos esse tema mais profundamente. Agora não é natural eu concordar com o Jaime Antunes e neste momento uma afirmação e eu concordei com ela, portanto vamos ver se o Jaime Antunes aparece aqui um homem novo. Estamos aqui hoje ou não? Não sei. Assim que é que faz a programação, não sou eu. E, portanto... Não, estamos cá hoje, efetivamente, houve aqui uma notícia que causou impacto e causou algum alarido no universo benfiquista. Carlos Janela, bem-vindo também. Sérgio Conceição. O advento de Sérgio Conceição na Luz. Como é que vê, em termos comunicacionais, está a ser muito bem trabalhada a campanha de Vieira? Antes de mais, quero cumprimentar a todos, com especial deferência para o candidato Martim Maier. Acho que é digno dos médios elogios alguém que tenha coragem de avançar por uma tarefa tão árdua e arriscar a pele numa missão tão difícil. E o Benfica precisa de gente corajosa e, portanto, tenho a certeza que o candidato Martim Maier irá contribuir para uma campanha com grande elevação, que é o perfil que eu penso que tem o candidato Martim Maier. Os meus elogios. Obrigado. Dito isto, eu não sei se o Luís Filipe Vieira vai efetivamente ser candidato,
tudo aponta que sim. Tenho informações que me dizem que vai ser candidato ao Benfica e vai ser candidato no pleno uso dos seus direitos cívicos, no pleno uso dos seus direitos enquanto sócio do Benfica, e as coisas são o que são na vida. Não é por decreto de alguém que as coisas têm importância. Luís Filipe Vieira foi, é e será sempre uma figura incontornável na história do Benfica, porque com ele o Benfica viveu uma época e um período de ouro, igual que só tem comparação nos anos 60, e portanto foi o vieirismo. O vieirismo é uma página ilustre, é uma página de ouro na história do Benfica, e portanto tudo que Luís Filipe Vieira faça, e nem precisa de fazer muito, terá um grande impacto e provocará sempre um grande alarido, no bom sentido, na família benfiquista, porque toda a gente sabe que Luís Filipe Vieira, quando fala, faz, quando promete, concretiza, e não tenho dúvida nenhuma que, face à emergência desportiva em que está o Benfica, Luís Filipe Vieira irá voltar para voltar a ganhar. E, portanto, e desta vez, creio eu, pelo que eu sei, com grande ambição, para fazer ainda uma obra. Eu estou a falar em património e em termos de conquistas desportivas muito mais ambiciosa do que foi no passado. E se o período e a década de 10 a 20 foi um período áureo da história do Benfica, com um tetra inédito, com 2 finais europeias seguidas, com boas contas, com a formação do Benfica todos os dias a vender para os melhores clubes do mundo, portanto eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter um grande impacto. E já está a ter. E já está a ter. Martim Meyer. Como candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica, como é que vê este regresso de um presidente que marcou tanto a vida do Benfica nas últimas 2 décadas? Muito boa noite a todos e muito obrigado pelo convite. Carlos Janela, muito obrigado pelas palavras. Mais do que coragem é precisa convicção, e eu tenho muita convicção no que estou aqui a fazer e nesta minha candidatura. Na realidade, a melhor forma que eu encontro para responder à sua pergunta é dizer o que é que eu fazia. E eu nunca me candidataria nestas condições, com estas condicionantes. Está a falar dos processos judiciais? Sim, eu demorei 13 anos a preparar a minha candidatura. Por isso é um ato profundamente responsável, até pelo meu enquadramento familiar, e acho que deve haver, de facto, independentemente daquilo que estatutariamente é possível fazer-se, deve haver critérios pessoais que também são trazidos para cima da mesa e serem muito considerados. E aquilo que acontece aqui é que há critérios que eu pessoalmente seriam linhas vermelhas que fariam com que eu não tomasse uma decisão como essa. Tem que respeitar que alguém não se guie pelo mesmo pensamento, pelos mesmos princípios, que possa ver o Benfica de uma forma diferente da minha, mas no meu caso pessoal eu jamais avançaria, e a prova disso é que ao fim de 13 anos é que me decidi candidatar. Não é uma coisa de ontem, isto não é para... O Benfica é uma instituição que merece grande respeito e para isso também temos que olhar para nós próprios e perceber se estamos em condições ideais para servir o Benfica, se estamos em condições ideais para desenvolver o clube na direção que ele precisa ser desenvolvido, especialmente numa altura em que o futebol está em grande mudança, há grandes desafios. E portanto, na sua ótica, Sérgio Conceição não seria um bom nome para o Benfica? Eu acho que a identidade do Benfica nestes últimos anos tem sido posta à prova de uma forma de facto desafiante. E na minha opinião pessoal, mais uma vez, independentemente daquilo que é a competência do Sérgio Conceição, eu não posso entender a título pessoal que fosse um treinador que eu gostasse de ver a treinar o Benfica por causa da questão da identidade. A identidade que muitos daqueles adeptos que foram entrevistados, cada um à sua maneira, quando disse que não se revia nesse treinador, é disso que essas pessoas estão a falar. O Benfica tem uma identidade muito própria. O Benfica tem uma capacidade de atrair bons treinadores e bons jogadores que é maior de Portugal. E, portanto, não precisa de ir buscar treinadores que não tenham dos pés à cabeça aquela que é a identidade esse do perfil. E o Sérgio Conceição... Muito bem, aqui o Martim, acho que é mesmo isto.
Acho redutor falarem sempre dos treinadores que podem vir para o Benfica numa lista de 5 treinadores. É Jorge Jesus, é Sérgio Conceição, depois às vezes vêm os Marcos Silva, os Leonardo Jardim, anda sempre à volta destes nomes, como se não houvesse grandes treinadores pelo mundo fora. Acho que é redutor o Benfica, com tanto treinador disponível no mundo, termos que ir buscar um treinador com o ADN Porto, que só teve sucesso no contexto Porto, que é um contexto muito específico, que não representa o nosso. Sempre que o Sérgio Conceição sai desta esfera Porto, não tem sucesso, então eu não entendo como é que isto continua a ser um tema. Há tantos treinadores, porque é que temos que ir falar de um treinador que não tem assim tantas provas dadas? Tem no Porto, num contexto específico, um ambiente específico, de certa maneira, que eu não me revejo, e então acho que isto já não é um tema. Conceição não tem. E há outros que têm. Vasco Mendonça, como é que a campanha de João Noronha Lopes sente e vê este regresso? Porque é que está aqui o Vasco Mendonça e não está aqui o Noronha? Uma das coisas que eu ouço tanto a falar, tanta gente a falar, é porque o Manteigas e o Noronha não têm o mesmo tempo de antena na televisão que tem o Martim Meier, por exemplo, ou o Luís Filipe Vieira, ou o Rui Costa, obviamente, se quiser. Eu não entendo porque é que está aqui o Vasco Mendonça. Não sei se é uma decisão da campanha, não sei se é uma decisão da SIC Notícias. O Vasco Mendonça foi comentador televisivo durante muito tempo, portanto pode ter sido um convite endereçado diretamente ao Vasco, mas acho que faz muito mais sentido, estando ali o Martim, estar aqui também o Noronha. Não sei se foi impedido e foi obrigado tinha que ser o diretor da campanha do Noronha. Acho que não faz sentido nenhum estar um candidato e estar um diretor de campanha. Até posso tentar investigar porque é que está aqui o Vasco, mas é interessante perceber porque é que não está aqui o Noronha. Regresso ao passado, que de alguma forma parece estar a protagonizar. Obrigado pelo convite e boa noite a todos. Permite-me só, João, que diga uma coisa. Mando um abraço a um amigo meu que está a passar por um mau bocado. Eu não venho muitas vezes à televisão e o António Liberal Ferreira queria enviar um abraço. É um grande benfiquista e queria partilhar com ele esse abraço. Sobre o tema acerca do qual sou questionado. Olha, no cidadão Luís Filipe Vieira, como estando na posse dos direitos cívicos. Eu vou pegar nessa deixa, porque eu considero que pode estar na posse dos direitos cívicos, e eu também não sou jurista, mas vou admitir que sim. Não me parece que esteja na posse das qualidades éticas e morais para ser candidato à presidência do Benfica, no momento atual. Luís Filipe Vieira foi presidente do Benfica e foi responsável por alguns dos maiores danos reputacionais ao Benfica de que eu tenho memória. Sim, tem a aura de fazedor que o Carlos Janela elencou através de alguns aspectos, mas atualmente, se eu tivesse que definir a aura de fazedor de Luís Filipe Vieira, é de alguém que faz multiplicar os processos judiciais que o arrastam a ele e, consequentemente, arrastam o Benfica na lama. Portanto, isso é um ónus que continua a perseguir Vieira. Estes são os factos e posso continuar a elencar os factos. Este é um presidente que, na eventualidade, para mim, altamente improvável de vir a ser novamente presidente do Benfica, estará enredado em processos judiciais. Portanto, eu estimo uma pessoa que exercerá o cargo de presidente de manhã e que à tarde estará no campo de justiça, ou na Operação Lex, ou na Operação Cartão Vermelho. É escolher a operação. Há uma operação qualquer, seguramente, nos astros de Luís Filipe Vieira. Saco Azul também. Do Saco Azul, podíamos continuar, exatamente. Portanto, operações são que não faltam. Depois há outra coisa que é, eu considero que não está na posse das qualidades éticas e morais e trago aqui um outro, por vários episódios, mas trago aqui um outro à baila. Luís Filipe Vieira, de acordo com os factos que me foram dados a conhecer pelo próprio visado, agrediu um sócio do Benfica numa Assembleia Geral do clube. Admitindo que possa ter sido provocado a realizar tal ato, é absolutamente inaceitável que um presidente do Benfica, no exercício de funções, se coloque numa circunstância como essa. Mas vês isso como motivador para algum tipo de exclusão? Não, isso compete a outras instâncias a determinar. Não vou ser eu a decidir isso aqui, muito menos aqui. Mas uma coisa é certa, e repito o que disse quando comecei, não possui para mim as qualidades éticas e morais para hoje, em boa consciência, se candidatar à presidência do Benfica. E acrescento,
Faz-me muita confusão ver alguém que repetidamente ao longo dos anos tem colocado a sua persona, a sua personalidade acima dos próprios interesses do Benfica. E relembro só mais uma coisa, não deixa de ser irónico que alguém que se queixou há uns anos de haver democracia a mais no Benfica tenha tipificado a sua personalidade através de todos estes comportamentos que eu elenquei aqui. Portanto, na qualidade de alguém que apoia e está integrado naturalmente na estrutura de campanha do candidato João Noronha Lopes, mas na qualidade de benfiquista, e essa é que é a qualidade fundamental que me representa aqui hoje, na qualidade fundamental de benfiquista que anseia por uma mudança transformadora no Benfica, para mim a ideia de Luís Filipe Vieira voltar a ser presidente do Benfica é absolutamente inconcebível e eu gostaria que o próprio tivesse concluído, reunindo todos os factos que eu acabei de elencar, que não reunia as condições para se candidatar novamente. Mas, pelo visto, não é esse o seu juízo. O Vasco fala muito bem, o Vasco é assertivo e agressivo, e acredito que será muito mais assertivo e agressivo do que se tivesse ali o Noronha a falar, porque o Noronha, como candidato, não pode ter uma postura igual à que tem o Vasco. E se aqui a ideia, por parte da campanha do Noronha, for ser agressivo na exposição dos pontos porque é que o Vieira não é uma solução, então acho que o Vasco está ali melhor do que o Noronha. Agora, havendo um espaço de televisão que é raro nestes moldes, acho que o Noronha tinha que estar ali. Mais uma vez digo que preciso de perceber o porquê desta decisão. Acho que o Vasco esteve muito bem a explicar que se tivermos o Luís Filipe Vieira como presidente irá ser mais do mesmo, ou seja, presidente de manhã arguido à tarde. Um dos grandes males do Benfica no último mandato de Luís Filipe Vieira é que o Benfica já não era a prioridade do presidente. O Luís Filipe Vieira estava mais preocupado em se defender na justiça do que a ser o presidente do Benfica. E ser presidente do Benfica é provavelmente uma das funções mais exigentes que se pode ter numa empresa portuguesa. E então termos Luís Filipe Vieira neste momento com uma data de casos em que tem que ser ouvido, em que tem que depor e ao mesmo tempo ser presidente do Benfica é algo, ainda por cima na idade do Luís Filipe Vieira, complicado, porque o Luís Filipe Vieira não pode ter energia. Eu não sei se... Eu duvido muito que com a idade do Luís Filipe Vieira tivesse energia para ser presidente do Benfica. Eu até tenho dúvidas que eu neste momento tenho energia para ser presidente do Benfica, com tudo o que isso implica. Quanto mais ter a idade de Luís Filipe Vieira, ser presidente do Benfica e ser arguido em inúmeros casos. Não vejo como seja possível ser um bom presidente. Para além de todas as outras coisas, eu não vejo como sendo possível o Luís Filipe Vieira ser um presidente neste momento. Jaime Antunes, normalmente o ser humano regressa ao passado quando o presente não é muito satisfatório e pelos vistos os benfiquistas não estarão satisfeitos com o mandato de Rui Costa. Considera que, de alguma forma, o momento desportivo que o Benfica vai viver nos próximos meses é que vai determinar o rumo destas eleições? Eu acho que não. Eu acho que os sócios do Benfica têm muito mais inteligência do que isso, não é? E, portanto, eu acho que, obviamente, estas eleições são, como é normal, e como é normal numa instituição democrática como é o Benfica, para se fazer um balanço de um mandato de 4 anos. Não, obviamente que a direção e, neste caso, como no futebol e, enfim, sobretudo em clubes com a dimensão do Benfica, há sempre uma certa personalização também na figura do presidente, a avaliação de todo um trabalho de uma equipa. E, portanto, eu acho que os sócios, em outubro, vão fazer uma avaliação do mandato de 4 anos que foi liderado pelo Presidente Rui Costa. Evidentemente que todos nós sabemos que existe algum descontentamento entre os sócios do Benfica relativamente a uma série de questões, nomeadamente relativamente aos resultados esportivos do futebol, não é? E essa é uma questão. O Benfica não pode ter um mandato de 4 anos ganhar um campeonato. Isso parece-me óbvio que há um consenso em relação a isto. O problema é que
Eu acho que, infelizmente, na minha opinião, as campanhas eleitorais no Benfica tendem a evoluir e espero que esta seja diferente. É o grande desejo que eu tenho, que seja, seja construtiva, para o ataque pessoal, para a demagogia, para tudo isso. Ou seja, Mas com conhecemos... candidatos deverão ser 6... Está a ver aqui nós já vimos, alguma possibilidade disso não acontecer? Nós, neste momento, temos 5 candidatos assumidos. Não é? Desses 5 candidatos assumidos, eu, neste momento, não conheço o programa de nenhum deles. Não conheço equipas de nenhum deles ainda. Portanto, ou seja, todo aquilo que é essencial para que os sócios tomem decisões relativamente às opções que se lhe vão oferecer, ainda não estão presentes. Aquilo que tivemos até agora foi um discurso mais ou menos demagógico de alguns candidatos, menos demagógico e mais assertivo de outros, mas do ponto de vista, se me perguntarem assim, uma medida concreta, relevante, que tenha sido posta em cima da mesa pelos candidatos em presença, eu neste momento ainda não consigo identificar. Portanto, espero por elas, temos tempo, diria eu. Se calhar, se em vez do Jaime Antunes resumir as suas pesquisas na internet à Wikipédia do Luís Filipe Vieira e ao Instagram do Rui Costa, se fizesse uma pesquisa mais aprofundada, como qualquer sócio que se queira informar, se calhar encontraria, não é? O João Diogo Manteigas anda sempre a fazer programas, tanto no YouTube como no X, nas casas do Benfica. Mesmo que o Jaime Antunes tenha um problema de internet e não tenha internet em casa, poderá sempre se dirigir a uma casa do Benfica. Ainda agora o João Noronha Lopes esteve em Vila Franca, não sei se o Jaime Antunes esteve lá, acredito que não. Também os outros candidatos andam pelas casas do Benfica. E se calhar, se ele se dirigir como um sócio preocupado que quer o melhor para o Benfica, para saber alguns destes pontos, eu sei vários, portanto, se calhar ou sou eu que tenho informação privilegiada, ou então se calhar é o Jaime Antunes, que é uma pessoa, se calhar, um bocado despreocupada e um bocado desinformada no panorama atual do Benfica. E temos algum tempo para isso. E eu pergunto, por exemplo, o Benfica, em termos, um setor que eu conheço especialmente bem, porque desempenhei funções nessa área e tive responsabilidades na área das infraestruturas, não é? O Benfica, as infraestruturas principais do Benfica, o estádio, o campus do Seixal, são infraestruturas que foram construídas há 20 anos para cá, e, enfim, são infraestruturas que com certeza têm desempenhado um papel fantástico. O Estádio da Luz é um estádio ainda hoje de grande qualidade e que pode comparar com os maiores estádios a nível europeu, mas com certeza há muita coisa para se fazer em torno do Estádio da Luz, em todo aquele espaço que existe ali no complexo desportivo do Estádio da Luz. O Seixal é a mesma coisa. Como é que o Benfica constrói, como é que dá um salto qualitativo em termos de infraestruturas para responder às suas necessidades. O Benfica tem dezenas de espaços arrendados por essa cidade fora para poder garantir o treino das equipas que tem nas modalidades, no futebol também. Fez um investimento bastante relevante e muito importante, até estrategicamente interessante, no estádio universitário para a formação do futebol jovem. Não é? Fez um arrendamento por 10 anos nos pupilos para a formação das feminina. Passou a equipa de futebol feminino para o Seixal em condições que são algo difíceis. Há muita coisa bem feita, então. Há coisas bem feitas, com certeza. Há coisas bem feitas neste mandato. E isto abona a favor do Rui Costa, com certeza, mas obviamente que os resultados desportivos e, sobretudo no futebol, são sempre marcantes nessa matéria. Não devemos, na minha opinião, não se deve resumir apenas o balanço da atividade a isso, mas isso é de facto muito marcante. Aquilo que eu gostaria de ver era que os candidatos, em tempo oportuno, nos seus tempos, no seu timing de campanha, com certeza, cada um deles vai ter a sua estratégia, o seu timing de campanha, me dissessem assim: eu nos primeiros 6 meses vou fazer isto, no mandato vou fazer isto e para o mandato seguinte até vou lançar isto. Era isso que eu gostava de ver da parte dos candidatos. Mas eu até ao momento ainda não vi. Eu até o momento vi zero. Já me ouviu a minha apresentação formal de candidatura ou não? Ouvi.
Mas ainda é... Pronto. Eu não lhe digo que sejam propostas muito concretas, Martim, mas que os traços gerais de uma quantidade de medidas, inclusivamente para fazer nos primeiros 6 meses, Martim, estão nesse discurso. Uma coisa é dizer assim... Convido a ouvir outra vez. Uma coisa é dizer assim, futebol mais competitivo, toda a gente está de acordo. Não. Enfim, princípios gerais, enunciar princípios gerais. E, portanto, eu gostaria de ver isso. Está a fazer o papel de ignorante, se calhar foi convidado para isso. Temos um candidato, temos o diretor de campanha do Noronha, temos o pai da cartilha do Vieira e temos um ignorante que não sabe do que está a falar, não pesquisou, está ali a debitar umas coisas sem qualquer nexo, está a ser confrontado com o Martim, que realmente no seu discurso de apresentação da campanha falou até de medidas concretas, claro que não as aprofundou, mas disse medidas concretas do que é que queria para a bilhética, para o estádio, falou mesmo em números de quanto é que ele queria melhorar. Portanto, aqui o Jaime Antunes devia ter vergonha, até porque fez parte de uma lista do Rui Costa, e eu gostava de saber também quais é que foram assim as medidas concretas de para 6 meses, para 1 ano e para o mandato seguinte, que ele me diga também, que eu gostava de saber. E gostaria de ver duas coisas. O que é que vou fazer nos primeiros 6 meses, o que é que vou fazer no mandato e o que é que vou lançar para o mandato seguinte. O Benfica deve ser pensado pelo menos a 8 anos. Então, não é possível fazer no claro mandato. E definido. Desculpa só outra coisa. E em segundo lugar, que equipa é que vai executar isto? Quando isso estiver disponível, Isso é importante. Quando isso estiver disponível, eu como benfiquista e como sócio benfiquista, que é a qualidade em que estou aqui, uma vez que não estou ligado a nenhuma candidatura, e portanto eu nessa altura obviamente terei posição. Se calhar está ligado a várias, né? Depois logo escolherá qual é que lhe interessa mais a partir do dia 25. Claras sobre... Enfim. Já não temos muito tempo. Carlos Janela, o que é que considera que pode ser o fator diferenciador e que vai decidir determinantemente estas eleições? Vai ser o projeto de candidato. Mas antes, deixa-me só dirigir-me ali ao Vasco Mendonça. Tinha eu acabado de dizer que o Martim Maier ia elevar a coisa, o tom da campanha, tenho a certeza disso, é uma das convicções, e o Vasco diminuiu o tom da conversa porque... Não fui eu, Carlos, foi o Luís Filipe Vieira que fez. Não. Essa perseguição que o Vasco tem ao Luís Filipe Vieira é uma coisa antiga, e na ausência de uma acusação concreta, na ausência de uma condenação ao Luís Filipe Vieira e ao Benfica, o Vasco Mendonça, na sua criatividade maldosa, Vasco, muito maldosa, veio com o plano ético-moral, que é um julgamento de avaliação minimamente pessoal. Luís Filipe Vieira quer o bem do Benfica, não é, Carlos? Não, claro. É, com certeza. Todos os outros estão aqui. Claro que sim. Todos os outros já estão. Eu sei, eu já conheço. Carlos, é um facto. Carlos, eu não sou psicólogo, nem sou psiquiatra. Isso é um trauma. O Vasco Carlos, tem não com o me Luís leva mal, Filipe mas Vieira. eu já conheço o boletim informativo, Não, Carlos. isso é claro. Eu conheço o boletim informativo já tem uns anos, Carlos. Dizia eu ao Martim que estava na esperança de elevar o debate para haver uma pessoa que, na ausência de uma condenação, numa ausência de aqui há uma condenação... contraditório, é simples. Não é contraditório. Não é contraditório. As coisas que eu apresentei... Bom, eu acho... são considerações absolutamente pessoais. legítimas Avaliações para pessoais, considerar Vasco. Avaliações pessoais. Avaliações sem pessoais, condições Vasco. de ser candidato à Vasco, presidência. Carlos, Não há boletim informativo que salve isso. É a tua opinião. Carlos Janela, no próximo mês Os benfiquistas um facto. Os benfiquistas não pensam assim. Carlos Janela, Eu não tenho é um aqui, facto. Carlos, eu não tenho a veleidade de achar que sei o que todos os benfiquistas pensam. Mas eu sei. Eu porque tenho a são 5 ambição, eleições, Carlos, são eu 5 tenho, eleições, Carlos, ganhas eu tenho a por ambição maioria. de apresentar aos 5 eleições ganhas por maioria. conjuntamente com outras pessoas Inclusive ao teu uma alternativa de mudança. Inclusive ao teu candidato. Uma alternativa de mudança. Inclusive ao teu candidato. O Luís Filipe Vieira ganhou ao teu candidato por maioria. Mas quem é que está aqui a dizer que isso não aconteceu? Não, Eu estou só a falar, falta dizer que não aconteceu. Carlos, nós estamos em 2025. Eu estou a falar das qualidades que Luís Filipe Vieira reúne ou não para ser candidato Uma hoje. avaliação meramente subjetiva e pessoal. Fui questionado. Mas Pessoal, mas quem é o Vasco Mendonça para dizer o que é plano ético ou moral? Carlos, pelo mesmo diapasão, eu podia dizer que as opiniões do Carlos não são subjetivas nem pessoais, são comprometidas, porque eventualmente existe um alinhamento seu com o Luís Filipe Vieira. E as do Vasco São as duas. serão as do Vasco. Mas, Carlos, é por demais evidente que... O Carlos Janela sabe andar muitos anos nisto e sabe muito bem como fazer as coisas. E a partir do momento que faz aquele elogio ao Martim, e o Martim é um gentleman, é uma pessoa boa, pelo que eu sei, e de certeza que o Vasco também, não estou a dizer que o Vasco não o é, mas é muito fácil neste momento deixar o Martim fora do debate. Faz-se um elogio ao Martim, dando os parabéns pela sua elegância e pela forma como ele leva o debate, e a partir do momento o Martim tem
a sua obrigação moral de estar à altura daquilo que o Carlos Janela disse. E então o Carlos, logo na sua primeira deixa, acaba por deixar aqui o Martim numa situação em que o Martim agora está ali sentado direitinho para ser o melhor de conseguir. E isso é um bocadinho mesmo que o Rui Costa, é uma pessoa que quer estar bem vista. E eu acho que essa é uma fragilidade do Martim, que ainda vai a tempo de mudar, mas que será difícil porque é estrutural. O Vasco aqui está a defender o Benfica, porque o que o Carlos Janela está a dizer é um conjunto de disparates que precisam de ser desmentidos. E neste momento o Martim não tem a capacidade de os desmentir porque quer elevar o debate tal qual como o Carlos Janela disse. Isso é um problema. E então temos aqui o Vasco sozinho. É como se fosse 2 votos a favor do Vieira, 1 contra e uma abstenção. Portanto, aqui o Vieira está favorecido neste debate. Eu acho que quando se faz este tipo de debates na televisão, já é com esta intenção. O Luís Filipe Vieira ainda está inserido em alguns processos. Sim, mas não há nenhuma condenação. Passados 5 anos, não há nenhuma condenação. A Operação Lex vai começar em outubro o julgamento. Os danos reputacionais são uma miragem. E o Luís Filipe Vieira, que eu saiba, e é público, tem dado todo o tempo à justiça. E mais. O Vasco Mendonça, se fosse um indivíduo correto, disse assim, o Luís Filipe Vieira nunca intentou, nem o advogado dele, nenhuma manobra dilatória para prolongar os processos. Nada. Comparece no dia certo, não meteu nenhum requerimento para adiar qualquer julgamento, para não ser ouvido, portanto, tem tido um comportamento exemplar. Aliás, elogiado por toda a gente. E se assim continuar, elogiado por toda a gente. Vai tem estar sido em exemplar. part-time no Benfica, porque vai ter que ocupar uma parte significativa do dia dele com os processos judiciais. O Vasco Mendonça tem uma psicose pelo Filipe Vieira. Tem uma psicose? É psicose, mas eu não sou psiquiatra, nem psicólogo. Isto é objetivamente real. Isto é objetivamente real. A disponibilidade emocional e profissional de alguém que está enredado em múltiplos processos judiciais não é igual a de alguém que tem liberdade. Vamos supor, por exemplo, do Martim Meier para exercer um cargo no clube. Não é igual. Não é igual. Vocês podem dizer o que quiserem, não é igual. O candidato Martim Meier não se revê nesse tom para a campanha do Benfica. Mas eu não estou a espera que o candidato quando o mandatário convirja comigo em tudo o que eu estou a dizer. Eu estou aqui a representar-me a mim próprio e a outra candidatura. Não. Está aqui a uma candidatura. E se o tom dessa candidatura é assim, o Benfica não se vão rever nisso. Isso é truculento. Então vão se rever em quê? O grande problema é que o Carlos Janela diz isso e há uma franja enorme do universo benfiquista desinformado que ouve isto e vai concordar muito mais com o discurso do Carlos Janela de que temos que nos proteger e o Vieira fez isto e os outros são os maus que querem tacho. Há muito mais gente que vai se identificar com o discurso do Carlos Janela do que o Vasco Mendonça, e esse é o problema. E é também o resultado está à vista. Nós hoje somos um clube com ADN perdedor, sem identidade, porque as pessoas vão muito mais neste discurso de que somos maus, mas somos unidos e uma família, do que vamos arriscar ganhar, mas também podemos de repente ter aí um Vale Azevedo à porta, porque um é advogado e o outro é dos hambúrgueres. As pessoas têm um pouco tempo para ouvir. Tem aqui uma entrevista de meia hora em que nada é falado, é dito um conjunto de disparates de que nenhuma candidatura ainda apresentou ideias, o que é mentira, mas depois também não há tempo, nem estão lá os candidatos sequer, sem ser o Martim, que também parece estar a fazer figura de corpo presente só. Tenho que aqui dizer que estou um bocado até ao momento desiludido com a presença do Martim. Eu não quero que o Martim esteja a ser agressivo ou mal educado, não é nada disso. Agora, o Martim como candidato, é certo que ele respondeu que tinha realmente feito algumas medidas, mas mesmo assim foi, sim, eu sei que ainda não expliquei bem, mas já tenho aí qualquer coisita. Isto também não é bom para ele. Neste momento temos um diretor de uma campanha a tentar defender todos os candidatos. Isto não faz sentido nenhum e pronto, foi os moldes que se escolheu para este debate, é o que é. Nas pessoas que fizeram obra, que ganharam títulos. Vamos rever o revisionismo histórico do Carlos. Qual revisionismo? Qual revisionismo? O revisionismo do Carlos. Vem para aqui com uma conversa sobre presunção de inocência como se as coisas já não se tivessem passado, como se não tivéssemos sido um presidente detido no exercício de funções. Vasco,
essa A presunção de inocência psicose e sobrepõe-se essa a tudo. perseguição... Eu acho que está Carlos, dado... eu exijo mais para um presidente do Benfica. Eu acho Vou que está dizer dado isto de alguma hoje, forma um mote. amanhã e depois, mesmo que o Carlos considere que isso é uma psicose. E espero que no dia 25 de outubro essa psicose mude o clube e o transforme definitivamente. Espero sinceramente... Estamos a mais de 3 meses. Carlos, é isto que eu tenho para lhe dizer sobre este tema. Das eleições, e a verdade é que o mote está um pouco, mais ou menos dado de alguma forma. Isto vai ser uma eleição polémica. Muito rapidamente, já não temos muito tempo. Eu elogio a postura do Martim Meier. Considera que de alguma forma... É essa postura que alguém tem de ter no Benfica. O que é que existe no Benfica? É claro, não há contraditória. A Martim, mais uma vez, eu gosto muito do Martim, fui ao lançamento de candidatura, falei com ele, dei-lhe os parabéns, achei que foi um evento muito bem construído, gosto do Martim, mas não acho que seja esta a forma de defender o Benfica. O Benfica precisa de uma mudança e o Martim está ali a olhar sempre para um e para outro e não diz quase nada. Mas pronto, vai para casa todo contente porque levou o debate, como o Carlos Janela disse. Neste momento eu acho que o Martim precisa aqui de pensar seriamente se é este o tom que quer, ou falta de tom neste caso, para o Benfica, porque o Benfica precisa de uma mudança e se nós estivermos calados nada vai mudar. E o Vasco aqui, sozinho, contra dois, que sabem muito do que estão a fazer, porque fazem disto há anos, eles sabem muito bem como é que a máquina está montada. O Carlos Janela, em 20 minutos, já fez 5 elogios ao Martim, que resultaram bem, já fez 5 ataques ao Vasco, que depois há muita gente que se vai alimentar disto, porque o Vasco é mau e está a representar um candidato, então o outro candidato também é mau, porque está aqui a falar mal do Benfica, porque há muita gente que considera falar mal de um presidente ou de um ex-presidente é atacar o Benfica e é querer mal ao Benfica, e pronto, eu sinceramente acho que, ou no fim deste debate, quem ganha votos vai ser o Luís Filipe Vieira. Que há sempre parece que existia sempre uma visão, uma busca de alguém do passado. Eu olho, por exemplo, para os jogadores. Era o Renato Sanches na época passada, agora é o João Félix. Há sempre parece que o Benfica está sempre a olhar para o passado. Por um motivo simples. Sempre que o Benfica teve grandes presidentes, grandes líderes, Borges Coutinho, Luís Filipe Vieira, ninguém pensou no passado, nem ninguém teve o atrevimento de afrontar. Foram os dois maiores presidentes da história do Benfica. Nunca. Quando o Benfica perde... Um ganhou 7 títulos em 8 anos. O outro ganhou 7 títulos em 18 anos. Estar-se a comparar Borges Coutinho com o Luís Filipe Vieira é um atentado à imagem e à dignidade de Borges Coutinho. Estar-se a comparar... É que são realidades diferentes. Estamos a falar de um presidente que tem os mesmos títulos que Luís Filipe Vieira, em menos de 10 anos, só não tem taças da Liga e supertaças porque não havia na altura, porque senão também as limpava. Portanto, não se volta a comparar Luís Filipe Vieira, que fez coisas boas, teve mandatos bons e depois teve um final em que lá está, a sua preocupação foi comissões, a sua preocupação foi depois se defender das comissões que ganhou. Pronto, é assim, e estar-se a comparar com Borges Coutinho, e é só ouvir o que é que António Simões diz, o que é que todos os ex-jogadores dizem de Borges Coutinho, eu acho que é uma vergonha para a imagem de Borges Coutinho. Referências e perde líderes, obviamente que as pessoas vão buscar as figuras do passado. E o João há um bocado introduziu isso. Quando as coisas não estão bem no presente, a gente vai buscar os passados gloriosos. Se hoje, felizmente, o neto de Borges Coutinho representa essa ideia. O aparecimento do Martim Meier, na minha leitura, perdoa-me se eu estou a exagerar no meu comentário, é exatamente porque o Benfica, do presente, comprometeu as aspirações e as ambições dos sócios. E, portanto, há pessoas, e o Martim aproveitou isso muito bem, cuja memória coletiva lembra muito bem Borges Coutinho. E o aparecimento de Luís Filipe Vieira vai exatamente nessa memória coletiva. Os benfiquistas sabem quem lhes fez bem. E quem lhes fez bem foi quem lhes deu títulos, quem fez obra e quem fez tudo para que o Benfica... Ninguém perdeu mais títulos do que Luís Filipe Vieira no Benfica, Carlos. Posso dar nota Ninguém perdeu... O Borges Coutinho metia dinheiro do seu bolso no Benfica. Leem a auditoria e tirem as vossas conclusões sobre o comportamento do Luís Filipe Vieira. Deu mais títulos do que Luís Filipe Vieira no Martim, Benfica, Carlos. Isso é Factos.
Factos. Diga. Isso é demagógico. Não é demagógico, são factos. Lá vem vocês com a demagogia. Querem que eu vos diga outras coisas? Querem que eu pinte uma realidade alternativa? Eu repito, ninguém perdeu mais títulos no Benfica do que Luís Filipe Vieira e os seus Quem mandatos. sucede a Vale Azevedo. Gostava de dar nota de duas coisas. Primeiro, quando eu digo que na condição... Quem sucede, isto não é difícil. Quem sucede a Vale Azevedo é Manuel Vilarinho. Pronto. Só esta aqui é básica. O Wikipédia, já que ele faz as suas pesquisas no Wikipédia, consegue lá chegar. Condição, com as limitações de Luís Filipe Vieira, eu não tomaria essa decisão. Enfim, aceito que ele a tome, mas definitivamente que entendo que devia repensar. E as razões são óbvias, não é? Por outro lado, gostava de vos convidar a pensar no seguinte: nós estamos aqui na televisão, isto não é uma Assembleia Geral do Benfica. Há assuntos que só se falam dentro de casa e, portanto, temos o direito de informar os sócios, temos o direito de conversar sobre os assuntos, mas há certos temas que são para ser conversados à porta fechada. É assim dentro de uma família e também isso traz elevação ao Benfica. E, portanto, eu convidava-vos a pensar quais é que são as coisas que devem aqui ser ditas e quais é que são as coisas que não devem ser aqui ditas. Vasco. Aqui o Martim optou, no meio disto tudo, por fazer um reparo ao Vasco Mendonça. E às coisas que o Vasco Mendonça está a falar aqui, o Martim acha que deve ser falado numa AG. E havendo já pouco espaço de antena para um candidato falar, o Martim estar ali calado e a dizer que essas coisas devem ser faladas numa AG, então mais vale mandar o João, o diretor de campanha, como fez o Noronha. Ficava ali o Vasco, o João e ficava o Jaime e o Janela. Se calhar assim o debate seria um bocadinho mais produtivo. Vasco, estamos quase a terminar. Até porque, e eu estou um bocadinho, porque estou um bocado desiludido nesta entrevista com o Martim, mas o Martim, que fala tanto nas AGs, eu não ouvia falar muito em AGs. Portanto, se o Martim não fala fora da AGs, não fala dentro da AGs, qual é que é o espaço do Martim aqui? Eu estou a dizer isto mesmo de uma forma construtiva, porque eu sei que o Martim é uma boa pessoa, com as ideias alinhadas com aquilo que eu quero para o Benfica, mas a forma como expõe e a sua ideia de como é que deve ser debatido o Benfica, eu não concordo. Faltam 100 dias, pelo que eu vi, para as eleições. Se o Martim continuar calado, os seus pontos fortes são os elogios dos Janelas, eu acho que um elogio dos Janelas é uma acusação, no meu entender. Espero nunca ser elogiado pelo Janela. E então sai daqui com uma oportunidade desperdiçada de falar. Pronto, é a minha opinião. Em termos de estratégia comunicacional, já percebemos que Luís Filipe Vieira tem a sua e tem pessoas bem experientes a trabalhar com ele. Isso é uma ameaça para João Noronha Lopes? Não. É normal que Luís Filipe Vieira tenha pessoas competentes a trabalhar com ele. É isso que eu espero de qualquer campanha à presidência do Benfica. Aliás, eu espero que os candidatos, qualquer dos candidatos, independentemente das críticas que eu lhe faça, apresente, como o Jaime Antunes dizia há pouco, apresente um projeto e construa uma alternativa, uma proposta assente na competência, nomeadamente da estrutura que colabora na construção desse programa. Portanto, eu não vejo isso como uma ameaça. Por muito que, e vamos lá ver, nós aqui o que fizemos foi encaminhar o debate para um tema que é o tema do dia, que é Luís Filipe Vieira. Há muito para além de Luís Filipe Vieira. O Benfica é muitíssimo maior, muitíssimo superior a Luís Filipe Vieira e a minha expectativa é que no dia 25 de outubro isso seja confirmado da melhor forma possível e da maneira mais democrática possível, que é com o ato eleitoral. Agora, do ponto de vista da campanha de João Noronha Lopes, aquilo remete para as palavras do candidato, uma candidatura feita com convicção, com ambição, com projeto, com alegria e com confiança, uma candidatura que encheu um ringue em Benfica com 2.500 pessoas, que tem enchido praças e recintos noutros locais do país com sócios ansiosos por partilhar as suas ideias, as suas propostas, depois de anos a assistirem a um clube completamente divorciado dos sócios. Eu ouvi o Martim falar sobre as Assembleias Gerais, eu percebo o que o Martim quis dizer, mas o facto, Martim, é que nas Assembleias Gerais, num dia bom, estão se calhar 1.000, 1.500 pessoas
e numa eleição do Benfica, na última votaram cerca de 40 mil, se não estou em erro. E, portanto, o universo a quem nós nos dirigimos é superior, manifestamente superior ao das Assembleias Gerais. Tem que ir mais sócios à Assembleia Geral. Com certeza, e teremos que fazer... Mas isso continua passa a ser por verdade criar que há assuntos mais... que só se falam dentro de casa. Peço Com imensa certeza. desculpa e isso é uma linha que não pode ser. eu mantenho... Mas em ambiente de Minha campanha, opinião. em ambiente de campanha, se calhar vai estes ser assuntos difícil. têm que ser discutidos publicamente e eu mantenho rigorosamente Ouça, tudo o que com disse certeza. neste... O Vasco tem toda a razão. Não se está a falar estes assuntos. O Benfica tem eleições e as eleições mudam muito do que é o futuro do Benfica. E então estarmos a querer falar sempre para aquele grupo de pessoas que vão às Assembleias Gerais, que são sempre as mesmas pessoas que estão informadas, não faz qualquer sentido. É preciso falar para todas as outras pessoas que não sabem o que é que são os estatutos, as outras pessoas que não sabem o que é um orçamento, as pessoas que não sabem o que é que faz um presidente, para as pessoas que não sabem o que é a centralização, para as pessoas que não sabem o que é a bilhética, para as pessoas que não sabem quais é que são as consequências de não haver Red Pass, para onde é que estão a ir os bilhetes que as pessoas não conseguem ter bilhetes, o que é possível fazer para haver mais lugares no estádio, o que é possível fazer para que haja uma melhor comunicação do Benfica. As pessoas não sabem isso, as pessoas da Assembleia sabem. Estarmos a falar sempre a essas pessoas unicamente não faz sentido, porque aquelas pessoas já sabem. É preciso nós chegarmos à pessoa que está lá no Minho, que não tem capacidade para vir a Lisboa para ir a uma Assembleia Geral. Essas pessoas também precisam de informação, porque essas pessoas, se calhar, depois vêm cá para votar. E mesmo que não venham cá para votar, é sempre preciso que os sócios do Benfica estejam informados. E então estarmos a dizer que há assuntos que só se discutem em Assembleia Geral, é estarmos a afastar muitos, milhares e milhares de sócios de saberem o que é que se passa no Benfica. E isso para mim não é um caminho. Com certeza que sim. Aliás, Estamos mesmo a concluir. eu estou com muita vontade de falar e de debater com o João. Jaime, eu tinha umas histórias para lhe contar, assim, a toda a gente aqui, sobre o que não pode valer em ambiente de campanha. Eu lembro muito bem das coisas que disseram sobre mim e sobre membros da campanha em 2020. Não pode valer. Eu lembro-me, olha, sabe do que é que eu me lembro também? Lembro-me dos bots, lembro-me das redes sociais a denegrir a imagem de inúmeras pessoas desta campanha e da 2020. Lembro-me de vídeos criados com inteligência artificial. Sabe como é que eu me lembro dos vídeos criados com inteligência artificial? Com a minha cara nas redes sociais. Sabe como é que eu me lembro? Porque eu os vi hoje de manhã. Acha que foi o quê? Foi um sócio imbuído dos mais elevados valores benfiquistas que o fez. Vamos ter paciência. Eu não vou aceitar aqui lições de democracia de ninguém. Não vale tudo. Eu corroboro as suas palavras. Não vale tudo nas campanhas do Benfica. Corroboro as suas palavras. Esta campanha que eu represento e da qual sou diretor vai trabalhar com a verdade. Vai trabalhar com um projeto, com a verdade, com ideais de mudança, com uma convicção absoluta e irresolúvel na transformação do clube para melhor. E isto aqui, todos os sócios do Benfica que tomarem contacto com esta campanha vão perceber de forma muito clara porque é que esta alternativa consubstancia tudo o que eu acabei de dizer. Até agora não vi grandes ideias. Uma palavra, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil que o tom de campanha fuja disto. Por exemplo, Luís Filipe Vieira conhece muito bem o Rui Costa. Rui Costa conhece muito bem o Luís Filipe Vieira. Acredita que vão fazer uma campanha pacífica? Eu espero que sim. Espero que não haja, digamos, combate personalizado em questões marginais ao Benfica. É isso que eu desejo, é isso que eu espero. Agora, também acho que há coisas que as campanhas têm limites. Eu ainda ouvi, há pouco tempo, um dos candidatos, não vou identificar, não interessa, dizer que, por exemplo, as nomeações para a SAD vão ser feitas na Assembleia Geral do Benfica. Isto é uma coisa, é de uma demagogia e de um absurdo. Desculpem lá. Diria eu, e estamos há algum tempo para isso. Uns candidatos, menos demagógico e mais assertivo de outros, mas do ponto de vista, se me perguntarem assim, uma medida concreta, relevante, que tenha sido posta em cima da mesa pelos candidatos em presença, eu neste momento ainda não consigo identificar. Portanto, tirem as vossas conclusões. Um dos candidatos, não vou identificar, não interessa, dizer que, por exemplo, as nomeações para a SAD vão ser feitas na Assembleia Geral do Benfica. Isto é uma coisa, é de uma demagogia e de um absurdo tão grande do ponto de vista da gestão do Benfica
que eu até me dispenso, enfim, de comentar. E é este tipo de coisa, isto é demagogia. Quer dizer aos sócios que... Ora, os sócios não precisam disso. Os novos estatutos do Benfica, relativamente ao controle da SAD e às regras de gestão da SAD, os novos estatutos do Benfica são muito claros quanto a isso. Quanto à existência de maioria obrigatória por parte do clube, quanto à existência da gestão por parte do clube, quanto todas essas regras estão muito bem plasmadas nos estatutos que estão agora. Temos mesmo que terminar este debate. Vamos ter certamente até outubro muito tempo para fazer outros debates. Vasco Mendonça, Martim Meier, Carlos Janela e Jaime Antunes, muito obrigado pela vossa presença nesta... E pronto, é isto. Acho que é um debate que quem ganha, com pena minha, é Luís Filipe Vieira, porque eram duas pessoas a defendê-lo, uma pessoa que se absteve e uma pessoa que contrapôs a verdade. Percebo agora porque é que não está lá o Noronha. Acho que num debate para se falar de Luís Filipe Vieira não faz sentido estar lá um candidato. Eu percebia se tivesse lá o Martim para realmente dizer alguma coisa. Agora foi lá mostrar o casaco e receber os elogios do Janela. Não acho que tenha sido bom para ele, a não ser que, e acho que se calhar até essa a ideia, acho que depois de ver este debate o Martim fica muito mais associado ao lado da continuidade do que ao lado da disrupção, e se calhar é essa a ideia do Martim, e aí é tranquilo e é uma abordagem e é o seu caminho, e se calhar o Martim quer se posicionar como uma mudança numa linha de continuidade, ou seja, ele vai mudar o que está mal e manter o que está bom, e se calhar não está assim tanta coisa mal, e isso é a sua visão do Benfica e é o seu caminho, e ele está se calhar a querer agarrar um eleitorado que normalmente vai para Vieira, normalmente vai para Rui Costa. Veio o Rui Costa contra Vieira, se calhar saem os dois manchados, e então quem é que é o mais próximo? É o Martim. O Mauro Xavier, se chegar, também se vai agarrar a este eleitorado, que é as pessoas da continuidade que estão um bocado descontentes e querem apostar aqui em algo que não seja totalmente diferente, como o Noronha ou como o Manteigas, sobretudo. E isso é normal. Portanto, se calhar o Martim vem aqui mais para se posicionar, primeiro dar-se a conhecer e aparecer é importantíssimo, aparecer na televisão, mesmo que não se diga nada, é importante porque as pessoas vão reconhecer aquela cara, e se calhar o Manteigas, que faz imensos conteúdos nas redes sociais, está sempre a aparecer às mesmas pessoas e é uma cara conhecidíssima de imensas pessoas, mas aquela pessoa lá no Minho que eu estava a falar há bocado não tem conhecimento de quem é o Manteigas, porque ele não chega lá. E o Martim, mesmo estando calado, vai-se posicionando, não é? Ou seja, eu neste momento, depois de ver esta entrevista, consigo posicionar melhor do que o posicionava antes, e ele não disse quase nada. E isto também é uma estratégia. Portanto, se calhar o Noronha não quis aparecer porque acha que o debate em questão não se falou propriamente de eleições, falou-se em Luís Filipe Vieira, e acho que o Noronha não tem grande coisa a ganhar em falar do Luís Filipe Vieira. Conseguia, lá está, aparecer e ganhar pontos pela sua imagem, mas acho que o Noronha não está tão atrás como está o Martim, e se calhar o Martim precisa mais que a sua cara seja reconhecida, e se calhar por isso está cá o Martim, faz sentido nesse ponto. E acaba por aqueles argumentos, eu aí vejo o populismo de quem diz que não encontra uma ideia e depois diz uma ideia que não gosta, portanto ou não conhece ou não gosta, ele que se decida, mas essas pessoas todas vão ouvir, olha, e nem lhes faz o clique, olha, o Jaime disse que os outros não têm ideias, olha, o Jaime disse que as ideias são más, e para aquelas pessoas, pronto, isso faz sentido, e acho que acaba por ser aqui 30 minutos que favorecem Luís Filipe Vieira. É tudo, malta, nós voltaremos assim que se justificar com mais conteúdo. Deixem as vossas opiniões nos comentários. Hoje fui um bocadinho mais agressivo nas minhas opiniões, portanto também vou levar algumas críticas, mas está tudo bem, é assim que se faz em democracia, temos que ouvir os elogios, temos que ouvir as críticas, esta é a minha opinião e eu não a consigo mudar. Portanto, obrigado, malta, e vemo-nos em breve. Carrega Benfica.